Antes de começar o vídeo, não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho para acompanhar nossos conteúdos. Ave Maria! Hoje um dia muito especial, dia de Nossa Senhora do Carmo, 16 de julho de 2020 nós estamos. Cultuada, venerada com muito amor, com muita devoção, principalmente pelos carmelitas que receberam as vestes, o escapulário para proteção, para alcance da vida eterna, livramento do fogo do inferno. Então, Nossa Senhora do Carmo é aquela que começou a ser venerada, aprovada pela Igreja a sua veneração em 1222 pelo Papa Honório III. É muito cultuada pelos carmelitas e a sua aprovação veio também a grande festa de Nossa Senhora do Carmo, que no início deveria ter sido no dia 17 de julho, mas devido aos festejos de Roma, né, com algumas coisas ligadas à cidade de Roma, eles dedicaram o dia de Nossa Senhora do Carmo para o dia 16 de julho. Né? Os primeiros carmelitas foram eremitas e lá no eremitério eles tinham essa devoção a Nossa Senhora do Carmo e erigiam aquelas capelas, igrejas, templos para cultuar Nossa Senhora do Carmo, rezar com ela. Eu me lembro que eu conheço Nossa Senhora do Carmo desde a época do Carmelo secular descalço. Entrei naquela igreja do Carmelo, eu senti uma emoção tão grande que até hoje eu não sei descrever. A imagem que nós temos na igreja do Carmelo, daqui de Fortaleza, Carmelo de Santa Terezinha, é belíssima, belíssima. E você entra, você já se emociona com tudo aquilo. Muitas vezes chorei diante daquela imagem, emocionada pela beleza, pelo encanto, pela graça de Deus. Carmelo é um lugar tão santo que guarda o lugar que fica entre o céu e o inferno. Ele mantém aquelas duas estruturas separadas, céu e inferno. Inabalável, Carmelo tem um tempo da igreja, mais de 2000 anos. E Nossa Senhora do Carmo, ela tem muito a ver com os eremitas que viviam no Monte Carmelo, na Terra Santa, entre o final do século XII e meados do século XIII. Eles construíram, em meio aos eremitérios, uma capela, como eu lhe falei, e dedicaram à Santíssima Virgem Maria. Desde o século XV, essa devoção é muito popular e centrada em seu escapulário, que Nossa Senhora entregou a São Simão Stock. No Carmelo, quando fazia parte do Carmelo Secular Descalço, eu aprendi a rezar com Nossa Senhora do Carmo e na oração das laudes e das vésperas à tardezinha, as irmãs, na hora da Salve Regina, elas entravam, se ajoelhavam e cantavam. Inclusive, nós rezávamos juntas, muitas vezes. E cada uma entra com uma vela na mão e oferece ali a Nosso Senhor que está no sacrário, rezando com Nossa Senhora do Carmo. E a gente canta a Salve Regina em latim. Hoje o Instituto Nossa Senhora da Aurora também canta, né? Belíssima oração. Vou cantar aqui um pouquinho para você ver. Salve Regina, Mater Misericordiae, vita dulcedo, et spes nostra salve. Aí nós nos curvamos. A te clamamos, exules filii Eve, a te suspiramos.
gementes et flentes, in lacrimarum vale. Eia ergo, advocata nostra, illos tuos, misericordios oculos, ad nos converte, et jus. Aí nos curvamos de novo. Benedicto fructus ventris tuis, nobis post hoc exilium ostende. O clemens, o pia, o dutis Virgo Maria. Aí a gente se curva outra vez. Que bênção, que saudade do Carmelo. Nós rezávamos Nossa Senhora do Carmo e recebíamos o escapulário. E aqui o Instituto Nossa Senhora da Aurora também tem este carisma de rezar com Nossa Senhora e receber o escapulário. O escapulário para nós é muito importante. Nosso escapulário também é marrom, né? É um escapulário marrom, é um sacramental associado às promessas feitas por Nossa Senhora a um devoto chamado São Simão Stock. Segundo a tradição, Nossa Senhora entregou o escapulário a São Simão Stock para protegê-lo. Ele era prior de da comunidade, da fraternidade que convivia e estava sendo muito perseguido de morte. E Nossa Senhora entregou aquele escapulário para que ele ficasse bem protegido de todos os males e já disse para ele que é sinal de proteção e até é uma coisa que nos protege durante o dia. Eu tive um acidente aqui de um membro daqui do Instituto Nossa Senhora da Aurora e ele sofreu um acidente gravíssimo de moto. A moça que estava na garupa morreu, né? O pescoço foi fraturado e ele caiu, cortou, teve que amputar o braço e a perna, porque ficou num estado deplorável, mas ele não morreu. E hoje está mais vivo do que nunca. Já deu até o testemunho aqui no Instituto Nossa Senhora da Aurora. E o médico, na hora da cirurgia, não sabia por que é que ele prendia na mão, com tanto ardor, algo dentro da mão que ninguém tirava. E quando foi tirar e olhar, era o escapulário. E foi exatamente o escapulário que salvou a vida daquele rapaz, o Maicon, né? Nosso querido filho Maicon. Então, Nossa Senhora do Carmo foi celebrada pela primeira vez na Inglaterra, no final do século XIV. O objetivo era agradecer a Nossa Senhora pelos benefícios que ela tanto nos presenteava nos anos da Ordem do Carmo. O Carmo, Carmelo, a flor do Carmelo, em latim, Carmelo significa jardim. Carmelo é a vinha do Senhor. É um encontro especial de você com Deus. Santa Teresinha dizia que ia encontrar o seu amado dentro do Carmelo. É o encontro da criatura com o Criador, a vinha do Senhor. E o dia escolhido inicialmente foi em julho, como eu falei. Foi em 17 de julho. Entretanto, no continente europeu, esta data conflituava entre a festa de Aleixo de Roma, o que exigiu uma mudança para o 16 de julho, que até hoje é cultuada nessa data, 16 de julho. E Nossa Senhora do Carmo, ela, segundo o que nós aprendemos, a história remonta ao paraíso terrestre em Gênesis capítulo 3, versículo 21, o primeiro livro da Bíblia, que conta que após a queda dos primeiros pais da humanidade, Adão e Eva, o próprio Deus confeccionou túnicas de pele e com elas os revestiu. Então, nada mais lógico do que Nossa Senhora também confeccionar
túnicas para revestir seus filhos amados. Jacó fez uma túnica também de variadas cores para o uso de José, seu filho bem-amado. Isso está em Gênesis 37, versículo 3. E assim, as vestimentas vão sendo citadas na Igreja Católica com o decorrer do tempo. Existem várias escrituras que falam de Deus entregando aos filhos amados, aos profetas, vestimentas, vestes, maneira de como vestir, exatamente para protegê-los. Uma vestimenta, porém, ocupa lugar muito importante, é a túnica que cobria Jesus. A túnica que cobria Jesus, olha, isso foi me dito por Nossa Senhora há muitos anos. Ela me disse que aquela túnica que cobria Jesus era uma túnica que era muito valorizada porque era sem costura, inteira, de cima a baixo. Uma peça muito cara e rara. E eu sabia que tinha sido feita por ela. Mas depois, estudando, fazendo os estudos bíblicos, eu vim descobrir que realmente foi tecida por Nossa Senhora. Trata-se de uma peça de altíssimo valor pelo fato de não possuir costura. Naquela época isso era muito difícil, uma peça inteira sem nenhum corte. E uma tradição piedosa atribui às mãos da Virgem Maria ter feito essa peça. E os soldados brigavam por ela e sorteavam para ver quem iria ganhar aquela túnica de Jesus. É muito importante entender que o escapulário é sinal de amor de Nossa Senhora por nós. Então, se Nossa Senhora foi capaz de fazer uma peça tão cara, sem costura, que cobriu Jesus e foi sorteada pelos soldados, por que ela não iria nos dar uma peça de tecido que iria nos proteger do fogo eterno, não é? Então, vamos usar o escapulário de Nossa Senhora. O escapulário é um sinal de aliança, de confiança, aliança com Deus, união com Deus. Muitos dizem, ela vem para falar dela, ela vem para trazer para o povo ficar com ela, cultuá-la. Não, Nossa Senhora chama para unir-se a Deus, para nos unirmos a Deus. Não tem este que receba o escapulário e não mude de comportamento e não mude de vida. Nós, quando recebemos o escapulário, nós recebemos a presença de Deus. Presença de Deus em nós, na nossa vida, no nosso corpo, na nossa alma. É um sacramental. E quando você tem contato com o sacramental, você também adquire as virtudes dos santos. Dos santos. Meu sacramental tem mais uma coisinha de muito valor, que é a relíquia de Padre Pio, São Padre Pio. Um pedacinho da luva de sangue que estava em suas mãos, quando sangrou a chaga, né? E foi enviado para mim. E este escapulário eu uso com muito amor, muito cuidado. Quando quero rezar, imponho minhas mãos, fecho os olhos, rezo e peço humildemente a Deus que me dê a graça de entender o que Ele quer de mim, ou peço que Ele me proteja, me guarde de todo mal. Então, o escapulário é um sinal de aliança. Exprime a consagração de quem usa e usa a consagração entregando a sua vida a ela, a Virgem Maria. Nossa Senhora, como vestia Maria, seu filho Jesus. A gente acredita na igreja, há um costume de acreditar que Nossa Senhora vestia Jesus com escapulário, fazia 2 peças de tecido, colocava sobre a sua cabeça e já o protegia, vestido com escapulário. Então, do mesmo jeito que ela vestiu seu filho, ela quis vestir também seus filhos adotivos. A humanidade toda, todos os homens, foi simbolizada pelo discípulo João, que na cruz recebeu Maria como mãe. Eis aí a tua mãe, eis aí o teu filho. João não era nada de Jesus, não era da família, mas foi escolhido para que toda a humanidade percebesse que Nossa Senhora seria entregue como mãe de todos nós.
independente de nossa crença, de nossa devoção, de nossa família, de nossa cor, de nossos critérios, de nossa religião. Olha, eu conheço muitos que nem são católicos e são devotos de Nossa Senhora. Muitos eu conheço, porque Nossa Senhora é mãe de todos, todos aqueles que precisam de uma mãe. E eu sempre me lembro da palavra do Papa Francisco, que naquele dia que ele fez a canonização de Lúcia, né, dos pastorinhos Jacinta, eu me emocionei muito porque estive lá no local onde Jacinta, Lúcia e Francisco foram enterrados. Rezei por lá, em Portugal, e ele disse, naquele momento ele falou, tocou meu coração naquele momento. Temos mãe, não somos órfãos. Não somos órfãos, não é? E aquilo me emocionou muito, porque a gente sentia esse amor de mãe, só sabe quem tem essa aproximação com ela. Só sabe esse amor de mãe quem tem convívio com ela. Só sabe se sentir amado com Nossa Senhora quando você é consagrado a ela. Parece que abre-se no coração daquele, na visão daquele que se consagrou, um sol de iluminação, que ele começa a enxergar que não está sozinho, que Deus está com ele, que ela está perto e que tudo vai dar certo. Então a fé brota, um desejo enorme de andar do jeito certo, uma vontade de fazer a vontade de Deus, uma busca pela santidade. É muito bom ser consagrado a Nossa Senhora e receber o escapulário. O escapulário do Carmo, enquanto veste devocional, surgiu no século XIII. E segundo a tradição da Igreja Católica, no dia 16 de julho de 1251, São Simão Stock suplicava a Nossa Senhora ajuda para resolver um problema na Ordem do Carmo, pela qual era prior geral. Enquanto ele rezava, a Virgem apareceu-lhe e trazendo nas mãos o escapulário, ela o confortou com as seguintes palavras: recebe, meu filho, meu escapulário da tua ordem, como sinal distinto da minha confraria e seio do privilégio que obtive para ti e para os carmelitas, o que com ele morrer não perecerá no fogo do inferno. Este é um sinal de salvação, uma salvaguarda nos perigos e prenda de paz e de alianças eternas. É uma bênção. Olhe, vocês não têm ideia do quanto que Nossa Senhora está intercedendo firmemente por esta época que nós estamos vivendo agora. E digo mais, Nossa Senhora do Carmo. Quantas vezes Nossa Senhora do Carmo não tem se curvado diante de Deus para suplicar-lhe humildemente que socorra seus filhos amados? Quantas vezes não sabemos não temos a mínima ideia do quanto acontece a intercessão da Virgem Maria. O quanto fortemente ela está lutando com seus anjos por todos nós. E hoje, de forma especial, Nossa Senhora do Carmo. Nossa Senhora do Carmo é um dia que nós temos que rezar o TD1, não é? Santa Faustina, todos os dias, terminava a Santa Missa, ela saía rezando o TD1. E um dia, ela rezando o TD1 da indulgência plenária, viu? Da indulgência plenária. Se você não conhece o TD1, pesquise aí na internet, é uma oração belíssima, que nós rezamos principalmente no dia 31 de cada final de ano, 31 de dezembro, e rezamos no dia 25, dia de Natal, dia da missa de Natal. Essas duas datas, o TD1 nos dá indulgência plenária, né? E hoje é um dia de rezar o TD1, em homenagem a Nossa Senhora do Carmo. Vamos receber a indulgência plenária.
Ao longo dos séculos, gerações e gerações de católicos, sobretudo os religiosos e leigos carmelitas, difundiram esta devoção por todo o mundo, tornando-a uma das devoções mais conhecidas do mundo inteiro. E é poderosa a devoção ao escapulário, porque é uma prova fiel da proteção de Deus. Ninguém que usa escapulário, que pede ali com o escapulário, pela ajuda de Deus, pelo seu socorro, nunca deixou de ser atendido, jamais. E existem promessas do escapulário. Se você morrer com o escapulário, usando o escapulário, no primeiro sábado após a sua morte, você vai direto para o céu. Já pensou? Ave Maria. E a certeza de que você não vai para o inferno, e a certeza de que um fiel penitente, mesmo andando em pecado mortal, se morrer e se estando com o escapulário, com devoção, ele vai ter todos os sacramentos para receber a graça de ir ao céu. Então, receber o escapulário de Nossa Senhora, a presença de Nossa Senhora do Carmo, é qualquer coisa de extraordinária. Eu estive no Monte Carmelo, na Terra Santa, onde nós vimos a leitura de 1 Reis, e agora não me vem o número do capítulo, mas eu acho que era 18:45, salvo engano. 1 Reis. Nesse capítulo, Elias luta contra os profetas de Acabe. Eram 450 profetas. E lá Deus diz para que Elias vá para o Monte Carmelo. E lá no Monte Carmelo ocorre aquela luta contra a idolatria dos profetas de Acabe. E o povo de Israel estava totalmente iludido, acreditando que aqueles profetas de Acabe, aqueles profetas de Baal, podiam fazer milagres. E Elias, naquele momento, no Monte Carmelo, Elias abre uma disputa, um desafio, diz: vai, pega o teu novilho, corta em pedaços, coloca uma fogueira, mas não põe fogo. Não põe fogo, deixa lá. E pede que o fogo venha, que o teu Deus, Baal, acenda a fogueira para queimar o teu novilho. A mesma coisa eu farei com meu Deus. Colocarei o novilho aos pedaços. E ainda fez mais, Elias. Colocou foi água, bastante, 3 vezes em cima do novilho. Molhou foi tudo. Ali não era para acender, era nunca. Porque tudo molhado, como que ia pegar fogo? Mas aí começou a disputa no Monte Carmelo. Elias deixou que os profetas fizessem primeiro a parte deles. E eles dançavam. E eles se cortavam, tirando sangue do próprio corpo, para dizer que se sacrificar para o seu Deus Baal. E fizeram de tudo, cantavam e pulavam e choravam e clamavam. E Elias ainda curtia com a cara deles todos. Vai, grita mais alto, de certo teu Deus está ocupado, está viajando, tem muito o que fazer, olha só. E não aconteceu nada. Eles ficaram, foi tudo machucado, ferido, cortado, mas a fogueira não acendeu. E depois Elias, agora é minha vez, aí foi lá e começou a rezar. Colocou ainda água, ainda preparou mais a fogueira, não acendeu e começou a rezar. E pediu para glorificar a Deus que ele acendesse, para mostrar àquele povo de Israel que aquele Deus dos profetas de Acabe eram falsos. Era falso, não existia. E aí, de repente, veio um fogo do céu que queimou foi tudo. Queimou fogueira, queimou os pedaços de madeira, queimou o novilho e secou toda a água que tinha lá. O fogo veio do céu e o povo de Israel acreditou em Elias. Depois tem uma visão da nuvem vindo para o Monte Carmelo. Essa nuvem é a prefiguração de Nossa Senhora do Carmo. No Carmelo nós temos uma cruz em formato
assim, diferente de barca. E a nossa cruz, ela tem 3 estrelas. As 3 estrelas significam Moisés, Elias e Nossa Senhora no centro. Moisés e Elias por quê? Porque Moisés e Elias são a coluna do Carmelo. São os principais profetas da palavra de Deus. Os que mais tiveram fé e os que mais fizeram. Elias, quando dizia que ia chover, chovia. Quando dizia que a chuva ia parar, parava, né? E eu queria também dizer para você hoje que o Papa tem uma devoção enorme à Nossa Senhora do Carmo. Nos ajude, ele diz, nos ajude a ter o coração puro. É uma oração do Papa Francisco. Os carmelitas difundiram no povo cristão a devoção à bem-aventurada Virgem Maria, Nossa Senhora do Carmo, indicando como modelo de oração, contemplação e dedicação a Deus. Papa Francisco nos fala de Nossa Senhora do Carmo e diz: Nossa Senhora do Carmo, nossa mãe, ajude-nos a ter mãos inocentes e um coração puro e não pronunciar uma mentira e a não falar em detrimento de outras pessoas. Assim, poderemos subir ao monte do Senhor e obter sua bênção, sua justiça, sua salvação. Com esta mensagem, Papa Francisco recorda a festa litúrgica de Nossa Senhora do Carmo. Nossa Senhora do Carmo, rogai por nós.